Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a oração. O que é a oração? Todos já devem fazer ideia de que é a técnica da oratória, da comunicação, do falar, do dialogar, do desenvolver relacionamentos, intimidade por meio da fala. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Desde que Deus se manifestou ao homem, lá no início da criação, Deus estabeleceu um diálogo entre o próprio Deus e o homem. E ele iniciou seu diálogo com a natureza, através da sua voz. E como todos já sabem, ele usou a palavra haja. E haja luz e houve luz. Foi um diálogo que Deus manteve dando ordem e a natureza obedeceu. E assim foi gerando um relacionamento via oral incrível e que se estendeu aos seres humanos. Desde o início da criação até hoje. E nós, claro que não somos plantas, esse relacionamento se dá através da oração. Ou seja, a prática, além de ser saudável, é bíblica. Está no Antigo Testamento, antes da lei, por meio dos patriarcas, fez passagem pela lei de Moisés, pelos profetas, Noé, Jesus de Nazaré também orava, e por meio de Paulo, na construção da igreja, onde ele também orava. Mas uma coisa nós temos que entender, e com lucidez: pelo amor de Deus, oração não é e nunca foi essa loucura que a gente vê por aí no meio pentecostal. Oração não tem nada a ver com gritaria, com essa autossugestão que se dão a Deus. Esse mandar em nome de A, de B, de C, isso não tem nada a ver com o que eu quero lhe dizer hoje. A oração é a prática saudável de falar com Deus. E, em primeiro lugar, isso se deve ser feito sem cessar. É estar ligada nele, é estar nele 24 horas por dia, conectados em espírito a todo momento e a todo lugar. Tem que ser um relacionamento íntimo, de filho para pai, e é isso que agrada a Deus. E lembre-se, quando você for falar com ele, a sua oração não determina nada e não muda o que ele já determinou. Até porque se mudasse, ele não seria Deus. E ele é imutável. E ele não sofre sombra de variação. Amém? Nesse mundo evangélico, muitas pessoas dizem que vão orar a Deus para ele dar um carro. Não está errado, amém, glória a Deus. Né? A gente tem que realmente pedir aos céus mesmo, temos que pedir a Deus. Mas a forma de pedir, sim, essa muda. Peça a Deus saúde para você se levantar todos os dias e ir atrás do seu sustento, da parcela do seu carro. Deus não vai fazer cair carro do céu e nem dinheiro. Ele vai te dar sim condições para você ir atrás e conquistar um carro. Eu aprendi que nas minhas orações eu não devo pedir nada a Deus. Pedição não é oração. Como que eu vou pedir algo para Deus se Ele já fez tudo por mim e ainda por graça? Ele me deu e me dá saúde para eu ir trabalhar, para eu ir buscar os meus sonhos e atrás das minhas conquistas. Ah, se foi um carro que eu pedi a Deus, aí mais bem ainda que eu tenho que levantar cedo todos os dias e ir em busca do valor das parcelas que vencem todos os meses. Comigo é assim e eu creio que com você também não é diferente. Oração é diálogo, não é monólogo. Aquela conversa naquele momento que você está angustiado, que você está deprimido, triste, momento que você está em beco sem saída e ninguém quer te ouvir. Ninguém tem paciência para nos ouvir. Essa que é a realidade. E esse tipo de relacionamento que Deus espera da gente, é esse tipo que nós venhamos a desenvolver com Ele todos os dias, dia após dia. E tem mais uma frase milenar do apóstolo Paulo, a orar sem cessar, né? E se a oração não fosse capaz de gerar intimidade, Paulo não teria dito isso aos Tessalonicenses naquele momento angustioso que eles estavam vivendo. Eles estavam sendo perseguidos implacavelmente por Roma.
A guerra estava tão intensa, mas tão intensa, que Paulo manda eles ficarem 24 horas orando, sem cessar. E isso não trouxe benefício para Paulo, não só para ele, né? E se não teria trazido algum tipo de benefício, ele não teria dado essa instrução. Então vamos lá. A prática então é correta, ok? Mas não é gritaria, seguida desse extremismo que a gente vê aí. Não é só pedição, não é mandar. Ah, porque Deus tem que visitar minha mãe, Deus tem que visitar o meu pai. Já falei e repito, Deus não faz o que você quer, Ele faz o que Ele quiser. E o que Deus quer, eu não preciso nem pedir, porque Ele sabe de tudo o que eu preciso, antes mesmo de pedir. Lá em Mateus 6:8, a Bíblia diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo o que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peças. E por mais uma vez eu vou dizer, a sua oração não muda o que Deus determinou. Mas a sua oração estabelece sim um relacionamento perfeito com o Pai. A sua oração não muda os desígnios de Deus, porém a oração acalma o seu coração, aquieta a sua alma, o seu interior. A sua oração lança sobre ele toda a sua ansiedade. Na verdade, todos os cristãos deveriam entender, desde que Deus é Deus, e em principal entre o povo que se vive em graça, que é através da prática saudável de se falar com Deus, que a nossa fé é renovada, ela é fortalecida. E a gente tem o hábito de desabafar com tantas pessoas, né? Muitas vezes pessoas que a gente nem tem tanta confiança. E por que com Deus seria diferente? Falar com Ele de assuntos que muitas vezes nem nosso marido consegue compreender. E eu falo isso por mim. Quantas e quantas vezes lavando a minha louça ou no carro, eu tenho muitas e muitas experiências que nos meus piores dias, nos meus piores momentos, muitas vezes nem meu marido estava presente, estava dentro de uma UTI. E eu pedia, eu clamava a Deus em oração, quantas e quantas vezes. Mas não dando ordem a Ele, mas que a vontade dele seja feita, fosse feita na vida dele. Porque isso é um relacionamento, é depositar toda a nossa confiança, a nossa esperança em quem pode nos ajudar. E falar com Ele mudava tudo, tudo. Afinal, foi Ele quem fez a nossa boca, então Ele nos ouve. Foi Ele quem fez os ouvidos, então Ele está atento a nos ouvir. E se Ele nos ouve, sendo Ele Espírito, é porque o nosso Espírito está nele e Ele está em nós. E é nesse templo aqui, revestido de carne, que habita o Espírito Santo de Deus. Esta carne que está submetida ao homem interior, mas através do Espírito que habita em mim, que habita aí em você. Através dessa comunhão com Ele, você começa a se relacionar com aquele que é o Pai dos Espíritos. E para finalizar, se eu não tivesse essa intimidade, esse relacionamento, eu já teria caído em depressão, nós já teríamos caído em depressão, uma síndrome do pânico e uma tristeza profunda. Motivos nós tínhamos de sobra. Agora imagine nesse momento em que a humanidade está vivendo. Muitas pessoas não têm com quem falar, não tem ninguém para te ouvir. Esse mundo que está impossível, né? Encontrar alguém que pare para nos ouvir, alguém que possamos depositar toda a nossa confiança. Eu não estou querendo te desanimar, não é isso, mas é difícil. Então ele existe para isso também e é nele em que devemos esperar e confiar. Vamos aprender, depois de tudo que eu estou falando aqui para você, a desenvolver esse relacionamento de pai e filho. E só depende de você. Ele está no mesmo lugar de sempre, pronto para te ouvir. Existe uma frase que diz: não é Deus que está em silêncio, mas é a tua Bíblia que está fechada. Vamos aprender a orar sem cessar e estar em espírito de oração 24 horas por dia. E tem um detalhe importante. As pessoas às vezes questionam: eu devo orar de joelhos? Se é ou não, né, é correto, eu creio que para Deus não vai fazer diferença nenhuma.
É igual subir ao monte para orar. Não faz diferença, porque lá ele não está. Ele está aí, em você. O nosso culto tem que ser um culto racional, como dizia o apóstolo Paulo. Aqui, na nossa mente. E a nossa mente, sim, tem que estar apta e em condições para falar com o nosso Deus. E lembre-se, nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se então é o Espírito que intercede, eu tenho que manter esse relacionamento com Deus e sem pedir nada, sem cobrar nada, apenas desenvolver o hábito saudável de falar com o Pai e somente agradecer. Amém? Que essas palavras falem ao teu coração, que venha te encher de fé, de esperança e que você tenha certeza que existe um Deus que está pronto para te ouvir a qualquer momento e em qualquer lugar. Amém? Graça e paz, você já é um abençoado, você já é mais que vencedor. Amém.